Graça e paz, queridos. Uma satisfação estarmos novamente aqui para falarmos da palavra do Senhor, para estudarmos na nossa escola bíblica dominical mais um tema. E nesse trimestre estamos falando sobre o livro de Jó e nossa quinta aula hoje. Lembrando a primeira aula, o pastor Eduardo falou sobre um panorama do livro de Jó. Na segunda aula nós falamos sobre quem era Jó e o testemunho que Jó alcançou diante de Deus, de integridade, de retidão, de ser temente a Deus. Na terceira aula, o professor Eslan falou sobre Jó e a realidade de Satanás, sobre Satanás e a sua afirmação diante de Deus de que o homem só pode ser temente a Deus e manter sua retidão, sua integridade, na medida em que recebe de Deus algum benefício, ou seja, Deus só mantém as pessoas temente a si porque Deus dá em troca alguma coisa. Na quarta aula, na aula anterior, o pastor Jorge nos falou sobre o drama de Jó e sobre todas as coisas que recaíram sobre a vida de Jó. Jó perdeu bens, Jó perdeu família, Jó perdeu sua saúde e Jó achava também que tinha perdido inclusive a sua integridade, a sua honra. Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre o lamento de Jó. Porque Jó ele não sabe do que está acontecendo. Aliás, ele não sabe por que essas coisas estão acontecendo. Jó apenas, sendo um homem reto e íntegro, ele está ali e um dia começa a receber notícia de que aconteceu um monte de coisa ruim na vida dele e aí ele perde também a sua saúde. E Jó não entende o que está acontecendo. A gente costuma falar assim, o cara perdeu o chão. Não é verdade? A casa caiu. Não é verdade? Era o que tinha acontecido com Jó. Jó, de uma hora para outra, de homem rico, de homem com a família muito bonita, né? E Jó se vê sem nada. E de homem saudável também, cheio de saúde. Então Jó começa a questionar. Por quê? Por quê? Por quê? Não é verdade? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, te damos graças, Senhor, porque Tu és o Deus bendito. Senhor, nos ajuda a aprender com Jó tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar a respeito de como devemos nos manter. E, Senhor, sabemos que há certos momentos que somos até levados a lamentar. Não entendemos certas coisas que acontecem conosco e somos levados a lamentar da vida, daquilo que está nos acontecendo. Mas, Senhor, não deixe que nós, em momento algum, percamos a fé em Ti, Senhor. Pelo contrário, se um dia mal vier sobre nós, e esse dia mal ele virá, nós pedimos a Ti, ó Deus, que nos mantenha firmes junto a Ti, Senhor, olhando firmes para Ti. Em nome de Jesus Cristo, que o nosso coração, nossa mente, esteja sempre voltada para o Senhor, independente daquilo que temos visto à nossa volta. Em nome de Jesus, te pedimos, ó Deus, sabedoria para andarmos nessa maneira. Em nome de Jesus, amém. Queridos, então vamos para o lamento de Jó. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer para você uma advertência ou um pedido. Leia o livro de Jó. Leia o livro de Jó. Queridos, as Escrituras elas são a fonte primária da nossa fé. Fonte primária, ou seja, da onde buscamos a nossa fé. A palavra de Deus ela foi revelada aos homens através das Escrituras. Qualquer estudo bíblico, nós estamos aqui no estudo bíblico, qualquer estudo bíblico, qualquer livro, qualquer comentário, qualquer pregação, ela é sempre fonte secundária. Também? Porque fonte primária tem que ser a Bíblia. Então nunca substitua a pregação, ou melhor, nunca substitua a palavra pela pregação. A gente sempre tem que fazer como os bereanos. Os bereanos, lá em Atos 17, capítulo 17, verso 11, diz que eles ouviam o que o apóstolo Paulo tinha para falar e recebiam a palavra de apóstolo Paulo com avidez, com vontade, com desejo. Sabe quando você fica de boca aberta ouvindo alguém falar? É assim que os bereanos faziam. Ficavam de boca aberta ouvindo o apóstolo Paulo falar. Só que também diz o seguinte, que contudo, eles iam nas Escrituras para ver se o que as Escrituras afirmavam, confirmavam o que Paulo falava.
Então, queridos, nós temos que ser assim com os bereanos. Leia as Escrituras, leia Jó, tá bem? Leia Jó. Não use o nosso estudo bíblico, não use a pregação, não use um comentário bíblico ou um livro que foi escrito a respeito da palavra como fonte primária. Fonte primária é a palavra. Vá para a palavra. Nós queremos que você abra a Bíblia. Nós queremos que você abra a Bíblia, leia a Bíblia, tá bem? Leia a Bíblia. Faz bem e muito bem. Glória a Deus. E o livro de Jó, eu tenho dito que, para mim, na minha opinião, é um dos livros mais difíceis de ler. Porque nós vamos ler algumas coisas aqui que você vai ficar de boca aberta, falar, Jó falou isso? E você vai falar assim, mas como que Jó falou isso? Em contrapartida, nós vamos ver os amigos de Jó falando certas coisas que falam, tá certo, tá certo, tá certo. Elifas, Bildad e Zofar. Só que lá na frente, quando Deus aparece para Jó, e depois Deus fala com Elifas, se arrepende do que você falou, o que você falou não estava certo. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós lemos o livro de Jó, porque Jó ele tem que ser lido no contexto da palavra de Deus, e não isoladamente, versos isolados. Tá bem, queridos? Mas voltando sempre, peça orientação do Espírito Santo quando for ler as Escrituras. E nós falamos aqui que vamos ver nessa aula Jó falando coisas terríveis, hein? Olha só o que Jó fala aqui nesse texto áureo. Está lá no capítulo 3. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Olha só o sofrimento, o estado em que Jó se encontra. A verdade prática é, o sofrimento pode nos levar a uma situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Então, queridos, muitas pessoas têm sofrido. Agora, como que as pessoas reagem ao sofrimento? Algumas reagem se aproximando mais ainda de Deus. Outras, infelizmente, reagem se afastando de Deus, porque começam a prestar muita atenção ao seu sofrimento, à sua dor, à sua angústia. Quando o apóstolo Pedro ele começa a andar sobre as águas, ele começa a andar, a gente não sabe quantos passos ele deu, quantos metros ele andou, e ele estava indo na direção de Jesus, vitorioso, andando sobre as águas. Só que em determinado momento, ele começa a olhar, a perceber, a palavra diz que ele começou a perceber os ventos e as ondas. E isso a gente pode fazer uma alusão às nossas dificuldades na vida. E o que começou a acontecer com Pedro? Pedro começou a afundar na água. Tá bem? E assim também é conosco. Se a gente está andando na direção de Jesus, estamos sendo vitoriosos, de repente começamos a prestar atenção mais nas nossas dívidas, contas a vencer, pessoas que estão doentes, e começamos então a prestar mais atenção nisso do que em Jesus, nós nos sujeitamos também a afundar. A sorte de Pedro, digamos sorte, é que Pedro não tinha vergonha, gente. Pedro era de um caráter assim, Pedro, como é que eu diria assim, ele não fazia vergonha, ele não fazia questão de passar vergonha, se a gente pode falar isso, tá? Pedro, quando começou a afundar, ele gritou, Senhor, salva-me. E o Senhor apareceu ali, pegou Pedro, levantou Pedro. Né? Isso é a verdade que tem que ficar nas nossas vidas. Que o Senhor está ali para nos levantar. Assim como Pedro, a gente não tem que ter vergonha de chamar e falar assim, salva-me, Senhor. Pedro foi lá e sabia que quem podia salvá-lo era o Senhor Jesus. A leitura bíblica vai dizer o seguinte, depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse, pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas, e Deus, lá de cima, não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo o que pode escurecer o dia o espante.
Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha. Que não vejo despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Porque houve um colo que me acolhesse e os seios para que o mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra, que construíram para si mausoléus, ou com príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata. Ou, como o aborto oculto, e não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali, os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Por que se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura? Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez de pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Jó capítulo 3, 1 ao 26, que é todo o capítulo de Jó. Então, como eu disse, Jó fala coisas terríveis aqui, não é verdade? Jó perderá tudo, bens, família. Por um momento é fácil a gente entender o que Jó passa, não é verdade, gente? Seus amigos então vêm consolá-lo. Seus amigos ficam ali em frente de Jó, sentam-se na frente dele, não falam nada. 7 dias se passam e os seus amigos em silêncio. Queridos, os amigos de Jó, eles vieram para realmente consolar Jó. E não tinham nada para falar para Jó. Ficou ali. E às vezes, o fato só de você estar presente já é suficiente para dar um consolo. Jó, depois de 7 dias, ele abre a boca e começa a reclamar, a falar, a lamentar. Jó, entretanto, como lembrando que nós falamos, né, ele não sabe o que está acontecendo lá no céu. Jó não leu o livro de Jó ainda, gente. Para nós é muito fácil a gente ler o livro de Jó, julgar Jó, né? Falar sobre Jó, falar sobre a esposa de Jó. Não é verdade? Porque nós já lemos o livro de Jó, já temos tudo mastigado para nós. Mas Jó está vivendo ali, ao vivo e a cores. E Jó não sabe o que está acontecendo no céu. Jó não sabe que Satanás foi diante de Deus e pediu para colocar Jó em provação. Jó, então, ele desabafa e resume, né, o seu lamento em 3 perguntas. O seu lamento todo vai estar em 3 perguntas, ali no capítulo 3. Suas perguntas vão demonstrar o quê? Que Jó, apesar de tudo, ele ainda é humano. No capítulo de 1, a gente viu o currículo ali de Jó, não é verdade? Começa dizendo que Jó é íntegro, é reto, é temente a Deus, e depois testemunho, o próprio Deus fala. Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus. Que currículo é esse de Jó? Quem quer ter um currículo desse que o próprio Deus fala, é temente a Deus, é reto, é íntegro? Todo mundo quer ter um currículo desse. Não é verdade? Assinado Deus. Assinado por Deus. Não é verdade? Mas de repente o próprio Jó começa a lamentar, e isso faz com que a gente veja a humanidade de Jó. Jó é como um de nós, qualquer um de nós. Apesar de tudo, o que ele fala, ele não blasfema. A luta de Satanás ali é para que ele blasfeme contra Deus. Essa é a aposta de Satanás. Satanás está ali para fazer com que Jó blasfeme, amaldiçoe a Deus.
mas ele não blasfema. Agora, o que é blasfêmia? Blasfêmia é você, a gente, usar o nome de Deus indevidamente. Blasfêmia é nós imputarmos a Deus uma obra que é de Satanás, assim como também imputar a Satanás uma obra de Deus. Lembrando, Jesus, quando estava aqui na terra, curava enfermos, ressuscitava mortos, e uma vez falaram que Jesus fazia isso por dedo de Beelzebu. Não é verdade? Ou seja, estavam imputando a Satanás, a Beelzebu, uma obra que era de Deus. Então eles blasfemavam. Blasfemar é desonrar o nome de Deus. Tá bem? Então nós devemos ter muito cuidado quando nós usamos o nome de Deus. E outra, lembrando, nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Então, nós devemos ter cautela com aquilo que nós fazemos para não tornar o nome de Deus imundo, digamos assim, diante dos outros. E eu queria falar aqui rapidamente sobre a mulher de Jó, porque a mulher de Jó é um caso interessante. Inclusive o pastor Jorge ele comentou sobre a mulher de Jó na aula anterior, e ele falou que a mulher de Jó, inclusive, foi mantida, né, como uma forma ali inclusive, seria ela o instrumento que faria com que Jó também se restaurasse ali na sua família, né? E os comentários alguns comentários que eu li, eles dizem que nós, cristãos, na verdade nós somos muito rudes, muito severos, talvez, com a mulher de Jó. E nem os judeus mesmos, em seus comentários sobre a vida da mulher de Jó, eles são tão severos, talvez, quanto nós. Não é verdade? Porque a gente já viu alguns comentaristas chamando a mulher de Jó de instrumento de Satanás, de diabólica. Não é verdade? E eu vi um comentário bíblico e eu gostaria de ler, compartilhar com vocês, porque eu gostei dessa visão que foi colocada aqui. Porque uma coisa, queridos, a gente às vezes esquece que a mulher de Jó estava sofrendo também, não era só Jó que estava sofrendo, hein? E olha só o que foi dito aqui, esse comentário. A esposa de Jó suportou bravamente todas as tristezas ao lado do marido ao compartilhar seus sofrimentos. Contudo, quando Jó se isolou em seu recôndito de sofrimento e a deixou de fora, ela não resistiu e entrou em desespero, pois a única aflição insuportável foi a que lhe era impossível partilhar com o esposo. Ou seja, Jó, digamos assim, começou a curtir o seu sofrimento sozinho e deixou a sua esposa fora disso. Tá bem? Um homem, às vezes, até consegue suportar, digamos assim, isso sozinho. A mulher, ela tem que compartilhar. Tá bem? Então, Jó, assim como nós homens, né, muitas vezes fazemos isso, de curtir o nosso sofrimento sozinho, de tentar achar solução sozinho, a mulher não tem esse mesmo perfil. Então, ela foi deixada de lado. E isso talvez tenha trazido maior dificuldade para a mulher de Jó. Muito bem. Seguindo em frente aqui, primeiro lamento de Jó. Ele é num crescendo, tá bem? E a gente vai ver que o primeiro lamento que Jó faz, ele é porque nasci. Para Jó, estaria resolvida toda essa questão do sofrimento dele se ele não tivesse nascido. Se aquele dia do seu nascimento ele não tivesse acontecido. E isso mostra que e revela essa profunda dor de Jó, não é verdade? E a falta de entendimento do porquê que está acontecendo tudo isso com Jó. A teologia tradicional de Jó e de seus amigos, a gente vai observar que ela é baseada no que? Na causa e efeito. E essa teologia ela não está funcionando. Que teologia é essa de causa e efeito? Essa teologia ela vigora até hoje. Você já deve ter ouvido a frase, aqui se fez, aqui se paga. Ou seja, causa e efeito, é aqui. É isso verdade? Isso é verdade? O livro de Jó, nós estamos estudando para verificar se isso é verdade. E a aula seguinte, a próxima aula, a sexta aula, é onde nós vamos começar a estudar mais a miúde essa aula. Mas para Jó e para os seus amigos, era assim que funcionava. Se você fez algo bom,
algo bom acontece. Se você é mau, coisas más acontecem. Ou então o contrário, né? Se coisas boas estão acontecendo com você, é porque você fez coisas boas. Se coisas más estão acontecendo com você, é porque você, em algum momento, você pisou na bola, você fez coisas más. Essa é a lei da causa e efeito. É a fé de contrato, né? Ou seja, tem que ter uma partida e uma contrapartida. Tem que ter uma obrigação e um direito. E Jó se vê numa situação lá que ele olha para ele e ele fala assim, mas peraí, eu estou olhando para mim, eu não tenho nada do que me arrepender. A minha vida está reta. Mas ao mesmo tempo ele olha para ele e fala assim, mas peraí, eu perdi tudo. Como que eu perdi tudo? Jó está sem resposta, gente. Jó está sem chão. Como se diz, Jó está sem chão. Ele não encontra resposta para suas dúvidas. Tá bem? E aí, para Jó é difícil conviver com a sua honra sendo questionado. Porque se as pessoas acham que se coisas ruins estão acontecendo com ele, é porque ele fez alguma coisa ruim. Então, Jó vive numa cultura que é a cultura a chamada cultura da honra, onde as pessoas honram o que falam, honram seus compromissos. Antigamente se falava do fio do bigode. Fio do bigode. O que é o fio do bigode? É que um homem, quando ele dava a sua palavra, digamos assim, se ele podia arrancar um fio do bigode, que aquilo ali era a assinatura, né? De que aquilo lá seria daquele jeito. Ele se comprometia com aquilo. Jó, na cultura da honra, se ele falou assim, olha, eu vou te vender essa ovelha e eu vendo por tanto. Jó não aumentava de preço depois, porque fiquei sabendo que essa ovelha agora está grávida, então você já vai levar a ovelha grávida, já vai levar umas ovelhinhas junto aí? Não, Jó cobraria o mesmo preço, porque ele tinha honra. Era essa a cultura que ele vivia. Jó, entretanto, ele não amaldiçoa a Deus como Satanás estava querendo. Jó queria que Satanás amaldiçoasse. Aliás, Satanás queria que Jó amaldiçoasse a Deus. Mas Jó não faz isso. Jó começa a fazer algumas perguntas. E na lógica de Jó, não haveria dor se o dia do seu nascimento não houvesse existido. Por quê? Porque ele não existiria. Imagine um mundo sem certa pessoa. Né? Era como Jó imaginaria. E ele, né, que aquele dia, uma das coisas que ele argumenta é que o dia do seu nascimento fosse trevas. Por quê? Porque trevas é o que ele está vivendo. É um reflexo do que ele tem experimentado. O segundo lamento de Jó, como eu disse, não crescendo, primeiro ele queria que o dia do seu nascimento não houvesse existido ou que ele não tivesse nascido. A segunda pergunta é, já que eu nasci, por que eu não nasci morto? Por que eu não nasci morto? Então Jó muda o lamento e questiona por que não foi abortado. Olha só. Para ele, a morte seria um descanso. Porque na morte, na opinião de Jó, na visão de Jó, não há dor, não há nada. Jó, entretanto, queridos, apesar da gente poder achar que Jó achava que depois da morte não acontecia nada, não. Jó sabia que existia vida após a morte. Lá em Jó 19, 25, Jó vai dar uma declaração que é uma declaração profética. E ele diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. E nós entendemos que Jó aqui está fazendo uma referência profética já a Jesus, tanto ao levantamento de Jesus, né, da terra na cruz, levando os pecados, quanto à ressurreição de Jesus. Então, havia vida, Jó já tinha ideia de que havia vida após a morte. Agora, é importante nós dizermos aqui que Jó não está fazendo apologia ou defesa do aborto. Não está fazendo apologia. Apologia é você fazer o quê? Você dizer para o mundo, fazer uma defesa, na verdade, tá bem? Daquela ideia.
você fazer uma propaganda daquela ideia. Jó não defende o aborto, Jó não entende que o aborto é a solução. Mas ele pergunta, Jó está desesperado, queridos, como a gente chama, desesperado. E ele não está fazendo, porém, uma defesa do aborto. Elias e Jonas, como homens de Deus, perdão, queridos, eles também passaram por situações em que eles desejaram a morte. Tá? Mas uma coisa é você desejar a morte num momento ali de desespero, como passou Elias. Jonas nem foi tanto uma situação de desespero, tá bem? E outra coisa é você buscar a morte de forma concreta, de forma de executar, né, de uma forma mais substancial. Ainda na área da apologia ou defesa do aborto, veja bem, lá Salmo 139, que é um salmo de Davi, lá no verso 16, Davi fala o seguinte: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então, Davi está falando o seguinte: olha, ainda que eu não existia, o Senhor já tinha plano para mim. O Senhor já tinha ideia do que eu ia ser, do que eu ia fazer. O Senhor já me amava antes de eu nascer. Então, queridos, quando o aborto, o que é? O aborto é nós frustrarmos o amor de Deus por alguém. Quando a pessoa pratica um aborto, ela não está permitindo que Deus ame aquela pessoa e que Deus cumpra naquela pessoa o seu plano que tem para ela. Tá bem? Uma das coisas que as pessoas falam em defesa do aborto, né? Hoje está em moda falar meu corpo, né? As mulheres falam meu corpo. Entretanto, não é seu corpo. Não é o seu corpo. O que está dentro do seu corpo não é seu corpo. Tá bem? Então, é muito difícil a gente sustentar que o aborto ele possa ser defensável. Aí a gente vai para algumas áreas. Mas quando a questão de estupro, quando a questão das mais variáveis, né? Queridos, Salmo 139, nós acabamos de ler. E olha que Davi, em certo momento aqui, ele fala que em pecado ele foi gerado. Então, nós não sabemos qual a situação que houve essa gestação. O aborto nunca é desejo de Deus. Deus, como a gente já ouviu falar, né? Deus está no ramo dos milagres. A especialidade de Deus é fazer milagre. A especialidade de Deus é mudar situações. Então Deus muda situações. Eu conheci uma moça que ela engravidou, ela não tinha desejo de ter o filho, ela tinha vontade de tirar aquele filho de todo jeito. Até que um dia ela teve um acidente de carro e ela, é impressionante, né? E ela grávida, naquele momento, ela falou que aquilo que aconteceu com ela se apegou naquele bebê de um jeito, tá bem? Ela fez com que ela mudasse totalmente a disposição dela com referência àquele bebê. Aquele bebê que então, até então era motivo de sua rejeição, ela passou a amar e desejar aquele bebê. Então, queridos, uma pessoa que aborta, ela está sujeita a fazer algo que vai se arrepender lá na frente. E como eu falei, Deus está no ramo de fazer o quê? De fazer milagre e mudar as situações. E o suicídio? Suicídio não é opção válida. Aliás, nenhum desses homens aqui eles buscaram o suicídio. Elias, Jonas, Jó, eles não queriam morrer a morte provocada. Eles simplesmente estavam cogitando de vir à morte por um meio natural. Queridos, eu tenho um texto aqui que eu vou ler para vocês. Esse texto é de um vídeo no YouTube que eu busquei lá. Eu encontrei esse vídeo. E esse vídeo é de um autor, é uma palestra de um autor cristão chamado Ravi Zacarias.
Ravi Zacarias, ele tentou, quando ainda não conhecia Cristo, ele tentou suicídio, tá bem? Depois ele vem, conhece Jesus, se converte e ele muda totalmente a opinião dele a respeito do suicídio, tá bem? E nessa palestra, ele é perguntado por uma moça. A moça fala assim, olha, eu estudo numa escola católica e lá o que nós aprendemos é que quando se comete suicídio, se vai direto para o inferno. Eu gostaria de saber a sua opinião. E ele vai falar a opinião dele. E ele vai primeiro remeter lá para Gênesis, capítulo 9, verso 6. E ele vai dizer o seguinte, vamos ler 9, 6 de Gênesis. Diz o seguinte, ó, se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Então, qual que é a justificativa de Deus para ele ser contrário ao homicídio? Porque o homem é a imagem de Deus. E olha só o que Ravi Zacarias então responde para essa mulher. A resposta dele para essa moça. Eu não gostaria de me encontrar com o Senhor após tirar a minha vida. E o motivo é, em Gênesis 9:6, o assassinato é chamado de o ataque definitivo à imagem de Deus. Assassinato é isso. Você violou a imagem de Deus. Portanto, se violo a imagem de Deus em alguém, ou se a violo em mim mesmo, é o ato último de falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu diria que não gostaria de me encontrar com ele nesses termos. Se alguém está com a ideia de tirar a sua vida, é isso o que eu diria à pessoa. Nem pense nisso. É o dom mais sagrado que Deus deu a você. Não use sua liberdade para violar sua liberdade. Tá bem? Uma realidade para o cristão, e a realidade qual que é? A realidade é que, enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos estar sujeitos a dores, queridos. Não vai mudar isso. Mas também estaremos sujeitos ao consolo de Deus. Também isso não vai mudar, glória a Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a conviver em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Filipenses 4, 11, 12. E lá em João, o próprio Jesus diz, falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições. Não tenham coragem, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo volta a falar em Filipenses. E o terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Vale a pena viver? Jó pergunta, né? Por que se concede luz ao miserável e aos de coração amargurado, e vida aos de coração amargurado? E esse miserável aqui tem a conotação de alguém que está passando por uma grande angústia e incapaz de exercer as suas funções. Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Verso 23. Jó busca saber o sentido de tudo o que está acontecendo, mas ele não sabe. Um caminho de sabedoria e maturidade. Passamos por situações semelhantes à de Jó. Nós, eu, você. Mas Cristo, Ele que dá força, Ele que dá confiança. Mas em Cristo, né? Nós temos confiança, temos força. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Colossenses 3, 1 a 4. O que Paulo está nos falando aqui? Vamos pensar nas coisas lá de cima. As coisas que nos dão conforto, que nos dão força, que nos dão força. Conclusão. E aqui eu queria dizer para vocês o seguinte, queridos. Qual que é o centro da mensagem do livro de Jó? Se a gente fosse resumir o livro de Jó e falar assim, do que trata o livro de Jó? O que você falaria?
Ah, você está falando que é um livro sobre sofrimento? E eu diria que não. Jó não fala sobre sofrimento. Não fala sobre sofrimento, não. O tema central do livro não é sofrimento, não. O sofrimento, ele é um ingrediente. Ingrediente. Se você perguntar, se você fizer um bolo para uma criança, quando ela faz aniversário, colocar farinha, colocar açúcar, colocar glacê, colocar um monte de coisa, e perguntar para a criança do que é aquele bolo, ela vai falar que é um bolo de aniversário. É um bolo de aniversário. Jó usa o sofrimento, mas para falar de outra coisa. É fé. O livro de Jó ele fala de fé. É sobre a nossa fé. Porque o que foi testado ali foi a fé de Jó. Tá bem? Então, queridos, quer venham ventos, quer venham dificuldades, quer venham as ondas do mar, nós temos de fazer como Pedro estava fazendo, olhando para Jesus. Olhando para Jesus, focados em Cristo. E o mar, com suas ondas, com as suas tempestades, não vai nos fazer afundar. Por quê? Porque estamos olhando para Cristo. Que seja assim, ainda que as dificuldades venham, que seja difícil, que fiquemos firmes olhando em Cristo. Deus te abençoe. Espero que essa aula tenha falado com você, que seja motivo para te manter firme na tua fé. Fiquemos agora com um novo período de louvor, depois a palavra do nosso Deus. Deus te abençoe. Shalom.